Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. As crianças vão estar saindo para o departamento infantil hoje, Daniela? Sim? Então, as crianças, até que idade? Até 7 anos? Tem uma visitante aqui hoje, de 8 anos. Muito bem, deixa eu pegar esse aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. Os visitantes, seja muito bem-vindo neste lugar. A casa de Deus é casa nossa, casa de oração. É o nosso segundo encontro do voluntariado. Domingo de manhã, próximo domingo, às 8h30 da manhã, nosso terceiro encontro do voluntariado. E nós estamos aprendendo como servir. Por que servimos? Então, um assunto muito importante para que todos os membros encaixem nesse assunto, porque a tendência nossa é servir o reino, amém, amado? Mas não é servir de qualquer maneira, e não é servir por servir, é servir com qualidade, e servir com propósito. Quem trouxe algum objeto para colocar sobre o altar, aquele latão ali agora representa o altar da igreja. Traz só a fotografia, carteira de trabalho, chaves, traga a sua necessidade para ali. No final do culto a gente vai estar orando, intercedendo por cada objeto que vai estar sobre o altar. Abra sua Bíblia no livro de João Evangelho, capítulo 13. João Evangelho, capítulo 13. Alguém pode ficar, fica no computador para nós? Anote tudo que você possa anotar, por mais hoje vai ser gravado, mas quando você anota, a tendência é de você guardar, de você não esquecer. Então tem caderno, tem lápis, tem borracha, tem caneta, anota de tudo, não perde nada não. João Evangelho, capítulo 13. Versículo 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até final do ano seguinte. Final do mês. Amou até a primeira traição, até a primeira decepção. Amou até quando, irmãos? Até o fim. Próximo. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Presta atenção. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então Jesus tinha certeza quem ele era, da onde ele tinha vindo, da onde ele estava indo, o que ele tinha na sua vida, poder e autoridade. Próximo. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Jesus respondeu: se eu não te lavar, você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, mas lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo, precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto porém, todos menos um.
Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, se vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Essa pergunta, ela ecoa até hoje no nosso coração. Vocês entenderam o que Jesus fez? Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir o Lucas que faz essa oração. Amém, amém. Jesus estava sentado com os seus discípulos à mesa, com os 12, e Judas, o traidor, Satanás já tinha colocado no coração de Judas para o traí-lo. Então Judas já estava endemoniado. O demônio estava em Judas. Jesus sentado em volta da mesa. Semana passada, domingo, nós falamos sobre o servo, o empregado da casa. Ele tinha uma missão. Qual era a missão do servo? Servir o seu senhor. E toda vez que chegava alguém na casa do anfitrião, o servo estava na porta com uma bacia e uma toalha para lavar os pés de quem visitava a casa. Era a função do servo, do empregado da casa, aquela pessoa menos favorecida. Naquele dia do jantar, da ceia, todos adentraram na casa e ninguém lavou os pés de ninguém. Não tinha servo naquela casa. E Jesus senta, e cada um olhando para a cara do outro, imagino, fico conjecturando isso aí, cada um olhando para a cara do outro, o rosto do outro. Quem vai lavar nossos pés? Quem sabe, Pedro falou: quem vai lavar nossos pés? Será quem? Cadê o empregado? Cadê o servo da casa? Ninguém levantou. Jesus levanta da mesa, tira a sua capa, essa capa é a túnica. Quando fala capa ali, é a túnica. Quem usava capa era o mendigo, para cobrir do sol, da chuva, do frio. Mas quem usava a túnica era sacerdote, mestre, rei, pessoas talentosas. Então Jesus tira a sua capa. Quando ele tira a sua túnica, ele está dizendo para os seus discípulos: eu estou tirando a minha autoridade, eu estou tirando o meu senhorio, eu estou tirando o meu diploma, o meu talento, eu estou tirando a minha vontade. E ele olha e vê uma bacia, uma toalha e uma água no recipiente. A Bíblia fala que ele pega a água e deita na bacia. Pega a toalha, cinge, coloca na cintura. Põe na cintura.
e vai lavar os pés dos seus discípulos. Se abaixa, fica mais baixo do que os seus discípulos, e começa a lavar os discípulos de um a um. E aí Pedro retruca, depois Pedro aceita. Acabou de lavar os pés, Jesus volta, coloca a bacia, coloca a toalha, veste a sua túnica novamente e faz uma pergunta para os seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Não é a pergunta, vocês entenderam o que eu falei? Não. Vocês entenderam o que o outro falou? Não, essa não foi a pergunta. A pergunta é: vocês entenderam o que eu pratiquei? Vocês entenderam o que eu fiz agora para vocês? Aí lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, a Sonia vai colocar aqui. Marcos 10, 45. Livro de Marcos 10, 45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. A missão de Jesus era servir o próximo, ir atrás do pecador, encontrar ele e salvar ele. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para servir, e ali ele deu exemplo para os seus discípulos: eu vim para servir. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Se eu sou Senhor de vocês e Mestre de vocês, vos lavei os pés, façais o mesmo. O que ele está ensinando para os seus discípulos? Vocês entendem? Vocês entendem o que eu fiz? Você entende a missão de Jesus nessa terra? Ele veio servir o próximo, veio atrás do pecador e encontrar ele, salvar ele, dar vida por ele. Você entende a missão de um Senhor Todo-Poderoso, um homem que nasceu como rei, mas dentro de uma manjedoura, cresceu como rei, mas não tinha um jumento para sentar em cima dele. Não. Um homem que tem as mãos santas, foi lavar os pés de pessoas chulezentas, com frieira, sujeira. As mãos limpas dele foi sujar nos pés do pecador. Você entende? A pergunta, volta lá, meu bem, para o texto. João 13. Vocês entendem o que eu fiz? Semana passada nós falamos que você tem que saber por que você serve. Por que você serve a Deus? Por que você serve? Se você não souber por que você serve, você vai decepcionar quando estiver servindo, decepcionar com pessoas. Se você não souber por que você está servindo, você vai começar bem animado e vai desanimar no caminho. Se você não souber por que você está servindo, você vai começar e vai entregar os pontos. Se você não souber por que você serve, ah, pastor, eu estou servindo porque não tem ninguém para servir. Eu estou servindo porque alguém mandou servir. Eu estou servindo porque eu quero servir. Não é por aí. Se você não souber por que você serve, você vai cansar, você vai decepcionar, você vai desanimar, você vai parar. Agora, quando você entende que você serve porque tem a natureza de Jesus, Jesus veio para servir,
Senhor, o Rei dos Reis, o Mestre, veio para servir. Ele é o nosso líder e nós somos discípulo. Ele é o nosso Senhor, nós somos servo. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelha. Ele é o nosso discipulador, nós somos discípulo. Eu estou imitando Ele, então tem que ser parecido com Ele, ter a natureza dele, e a natureza dele primeiro é servir. Falamos semana passada, nós vamos tocar no assunto várias vezes aqui, repetidas vezes, sobre como servir. Servir não é servir de qualquer maneira, é servir de coração. Você quer doar alguma coisa que é seu? Não doa por doar. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, antes de doar o seu único filho, que ele amava, ele fez uma coisa: amar. Primeiro ele amou, para depois doar. Não tenta doar sem amar. Você vai ver que a pessoa não compensa receber, não merece receber. Você acha que você e eu merecia receber o amor de Deus, irmãos? Você acha que eu e você merecia que Deus entregasse o seu único filho para morrer por mim e por você? Não. Se Deus não tivesse amado, Ele não iria entregar. Quer entregar alguma coisa que é seu talento, seu trabalho, seu serviço? Primeiro ama. Quantas pessoas começaram bem e pararam mal? Quantas pessoas começaram bem animado, fazendo a obra, servindo, e desanimaram, frustraram? Você percebe que as igrejas, não é só aqui, é as igrejas em geral, há uma rotatividade. Primeiro o amor, a pessoa pula, grita, faz, desfaz, e chuva, sol, pedra, areia, sobe e desce, e a pessoa não cansa. Primeiro amor. Depois o primeiro amor vai embora, se perde. Por quê? Eu quero parar para conversar com você hoje sobre servir tem um custo. Fala assim: servir custa caro. Abra a sua Bíblia em Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, a partir do verso 26. Quem quiser me acompanhar ou me seguir, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, mais do que ama a sua mãe, mais do que ama a sua esposa, mais do que ama os seus filhos, mais do que ama seus irmãos, mais do que ama as suas irmãs, e até mesmo a si mesmo. Próximo. Não pode ser meu seguidor se não estiver pronto para morrer. Como eu vou morrer e me acompanhar? Você podia colocar uma versão mais atualizada, isso é a linguagem de hoje. Só para o pessoal entender na sua própria Bíblia. Por favor, meu bem. Uma atualizada, revista corrigida, fiel. Não pode ser. Está do mesmo. Leu 26.
Muito bem. Próximo. 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 Volta lá o versículo anterior, meu bem. Deixa eu ler até para ficar gravado na mensagem. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Próximo. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele. Presta atenção, é Jesus contando uma história. Jesus era bom para contar história, e a história com significado, para que a pessoa ouvisse a história e entendesse a mensagem. O segredo é entender. Ele está dizendo, olha, qual é o fazendeiro que quer construir uma torre no seu sítio? Para que significava uma torre? Era uma torre de vigia. Alguém podia ficar lá naquela torre, no alto do pasto, no alto do monte. Era construída uma torre para que o vigia vigiasse a fazenda. O sentinela passava a noite inteira ali, dia inteiro, diuturnamente, vigiando aquela fazenda. Essa torre servia para guardar ferramenta, para guardar alimento. Então, quando o fazendeiro queria fazer uma torre, primeiro ele calculava o valor desta torre. Se porventura o fazendeiro começasse a construir a torre e fizesse só a base e não terminasse, quem passava perto daquela fazenda, olhava a torre inacabada, dizia: olha lá, começou, mas não acabou. Só para apresentar para os outros. Escarnecia dele. Metido. Está se achando. Bem feito. Essa torre, além de servir para ser um sentinela, passar a noite inteira ali, diuturnamente, vigiando a fazenda, guardava ferramentas, guardava alimento, mas ela também acrescentava valor à fazenda, no mínimo 3 vezes mais. Todo sítio que tinha uma torre equivalia 3 vezes mais o valor da fazenda. E se porventura o fazendeiro começasse e não terminasse, zombava dele por causa da torre inacabada, e ao mesmo tempo o valor do terreno desvalorizava. Já vi uma fazenda amaldiçoada. Olha lá, começou e não terminou, amaldiçoada. É Jesus contando ali sobre o processo de seguir Jesus. Quer me seguir? Pega uma caneta, pega um papel, uma calculadora e faz um cálculo no gasto que você vai ter. Você vai gastar tempo, você vai gastar lágrimas, vai gastar sua dor. Você está pronto? É isso que Jesus está dizendo. Olha, você quer me seguir de verdade? Quer ser meu discípulo? Mas você está preparado? Você está preparado? Você vai pagar caro para me seguir. É isso que Jesus está dizendo. Olha, tem custo, tem gasto, é preciso perseverança. Você está preparado? Quando você começar a me servir, você está preparado para receber pedradas? Você está? Você está preparado para ser caluniado? Caluniada? Você está preparado para enfrentar a aflição? Porque a aflição é para todos. Você está preparado?
Você já calculou o preço de me servir? Você está pronto para lidar com os maus cheiros das pessoas quando você for lavar os pés dela? Você está preparado para ser traído? Hein? Você está preparado para ser decepcionado? Olha o custo. Você está preparado para lavar os pés daquela unha encravada, com frieira? Você está preparado de colocar as suas mãos limpas na sujeira do outro? É isso que Jesus está dizendo. Olha, calcula o preço. Você está disposto a servir Jesus? Volta lá, meu bem, o versículo 26. Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer seu pai, em outras palavras, você tem que me amar mais do que seu pai. Não aborrecer sua mãe, você tem que me amar mais do que sua mãe. Por causa de mim, você vai aborrecer seu pai. Você quer me servir? Você vai aborrecer seu pai. Você vai aborrecer sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu esposo. Você está preparado para pagar esse preço? Você está preparado? Será que vale a pena você seguir Jesus? Você está pronto para servir? Pronto para gastar tempo ou priorizar o seu tempo precioso para estar no ensaio, para estar treinando? Você está disponível? Presta atenção, é isso que Jesus está dizendo, é isso que Ele está dizendo para nós. Você está disposto a abrir mão do conforto da sua casa, quando você estiver de folga, para servir Ele? Tem um gasto, tem um preço. Você está disposto a amar a Ele quando você enfrentar o dia mau? Você está disposto a amar a Ele acima da sua família? Quando fala lá, olha lá o próximo versículo. Não pode ser meu seguidor, não pode me servir, se não estiver pronto para morrer, para pegar sua cruz. É isso aí, versículo 27. É isso aí mesmo, Priscila? Como é que está na sua Bíblia? Para seguir Jesus e fazer a vontade dEle, ser servo dEle, primeiro tem que pegar sua cruz. Cruz é símbolo de morte. Você está disposto a morrer por causa de Jesus? Servindo a Jesus, você está disposto a morrer por causa dele? Por uma causa? Você não pode servir sem a cruz, você tem que estar disposto a morrer. Morrer a sua natureza, seu ego, seu orgulho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus era Senhor e Mestre e lavou os pés dos discípulos. Jesus deixou de ser Senhor quando lavou os pés? Jesus deixou de ser Mestre quando lavou os pés? É um ato de humilhação. Você se humilhar, rebaixa você. Você colocar uma plaquinha assim dizendo eu sou servo, isso te rebaixa? Jesus sabia quem Ele era, tinha autoridade. Só rebaixa quem a pessoa não sabe quem ela é. Nós somos filhos de Deus, mas servo de Cristo, pequeno Cristo.
pequeno Cristo. Petros, você é pequena pedra, pequeno Cristo. Você está disposto a morrer pela causa de Jesus? Você está disposto a servir uma pessoa que Jesus morreu por ela, mas ainda é adúltera, é pedófilo, está endemoniado? Pastor, mas não merece. É nós que precisamos amar, não é a pessoa que merece. Quem é que merece alguma coisa? Algum de nós merece alguma coisa, irmão? Você merece? Eu mereço. O que Deus teve com a gente? Graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, nem você merece, mas Ele teve graça. Quer servir a Jesus? Você está pronto para morrer pela causa dEle? Você está pronto para passar por perseguição? Você está pronto para ser apedrejado, caluniado? Você está pronto mesmo, irmãos? Você está pronto? Você está preparado para servir em tempos bons, mas e em tempo ruim? Tempo de dor, você está preparado para servir? Tempo de angústia, você está preparado? Olha o custo que tem. Você imagina você começar e depois parar? Pastor, estou entregando porque é muita luta, é muita perseguição. Irmãos, você serve quem? Por que você serve? Por que você serve? É por causa das pessoas? Ou por causa de Jesus? A natureza dele em você? Pegar a cruz todo dia é deixar o velho homem morrer para seguir Jesus com determinação. Jesus chama a todos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Sabe por que são poucos escolhidos? Fui estudar sobre isto. Por que muitos são chamados para fazer a obra, mas são poucos escolhidos por Jesus? Está aqui no verso 17 a 20. João 13. Aliás, é Lucas 14. Você estava em Lucas, não? Lucas 14, 17 a 20. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Lucas 14, 17 a 20. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Era uma ceia, um jantar, e Jesus manda o seu servo convidar aquelas pessoas que foram chamadas, foram escolhidos. Vai lá e chama aquelas pessoas e fala que está tudo preparado para o jantar. Pronto. E a todos, a uma, começaram a excusar-se, ou dar desculpa. Excusar-se significa dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa vê-lo, rogo-te que me haja por
excusado, ou seja, eu peço desculpa. Chegou o convite para uma pessoa, olha, o mestre mandou te chamar para você vir para a festa, vim para o jantar. E esse falou assim: olha, eu quero agradecer a oportunidade, porque eu comprei um sítio. Ele vai dar desculpa. Eu nem vi o sítio, mas eu comprei. Você já viu alguém comprar alguma coisa sem ver? Eu comprei e não vi. Então primeiro eu vou lá ver. Eu peço desculpa, não vou poder ir para a festa. Próximo. E o outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que haja por escusado. Ou seja, eu agradeço a oportunidade, mas não vou poder ir, que eu comprei 10 bois, 5 juntas de bois, e eu vou experimentar, ver se os bois são bons. Como é que compra bois sem experimentar? Isso é bom para dar desculpa. E o outro? E o outro diz: casei-me com a minha esposa e portanto não posso ir. Convidou 3 pessoas, e todos 3 deu desculpa: não posso ir porque comprei um sítio, vou lá ver como é que ele está. Não posso ir porque eu vou experimentar os bois que eu comprei. Não posso ir porque casei. Você percebe que a gente tem muitas desculpas. Gente, a festa era à noite, a festa dura pouco tempo. Ele tem a vida toda para treinar os bois, experimentar os bois. Tem a vida toda para curtir o casamento. Tem a vida toda para lá ver o sítio. As desculpas que você dá, você está dizendo para Deus que Deus não merece ser servido. A desculpa que você dá, você está dizendo que o reino de Deus não é prioridade. Quem é servo não diz depois, não diz não. A desculpa que você dá não justifica, porque Deus conhece o seu coração. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar da sua vida, você prioriza as coisas de Deus. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, você prioriza as coisas de Deus. Ou seja, as prioridades da nossa vida têm a primazia. Quando damos desculpa, a gente não quer priorizar as coisas de Deus. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos por Deus? Está falando aqui do campo, está falando de bens materiais, está falando de bois, está falando de serviço, está falando de casamento, falando de família. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem os bens, todo mundo tem o seu serviço. Agora, o reino de Deus tem que estar acima da sua família. Se você não amar Deus mais do que seus filhos, você não é digno de servir a Ele, como disse ali Jesus. Se você não amar Deus além dos seus filhos, preste atenção, se você não amar Deus além do seu marido, além da sua esposa, além do seu pai, acima do seu pai, se você amar a sua família acima de Deus, você está fazendo a obra. Acontece uma crise em casa, você desanima. Seus filhos desviam, você desanima. Se você amar os seus bens, aquilo que você tem, você perde alguma coisa, você desanima. Se você não amar Deus acima da sua família, acima dos seus bens, acima do seu serviço, se a porta fechar, você desanima, você para na obra, você entrega os pontos, você abre mão do seu chamado, você abre mão do seu ministério. Não dê desculpa, desculpa temos muito para dar, todo mundo tem que fazer. Pastor,
E eu até queria fazer, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. Segura aí, só lê para você. Segura aí, Marcos, só lê para você. Só lê para você. Só lê para você, tá? Só lê para você, tá? Só lê para você. Só lê para você. Rafael, o que está escrito aí? Ninguém me avisou. Ninguém te avisou? Alguém já ouviu essa desculpa? Levanta a mão. Alguém já ouviu? Ninguém me avisou. Se tivesse me avisado, mas você ficou sabendo, ficou? Mas não me avisou. Quem deveria avisar não avisou. Por isso que eu não fiz. Se for desse jeito, eu não faço. Se for desse jeito, eu não faço. Alguém já deu essa desculpa? Se for desse jeito, eu não faço. Tem que ser do seu jeito. Como é que está a sua? Não é minha responsabilidade. Alguém já deu essa desculpa? Problema dele. Não é minha responsabilidade. Não tenho tempo. Alguém já deu essa desculpa? Não tenho tempo. Será que não temos mesmo? Como é que está a sua? Estou cansado de fazer. Estou cansado de fazer. Alguém já deu essa desculpa? Seja sincero, irmão. Hein? Não adianta, já tentei, não deu certo. Não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Tudo bem, gente. Não sei fazer. Não sabe fazer? Tem alguém que ficou sem falar? Você percebe que a gente é bom para dar desculpa? A sua desculpa vale para quem? Para quem que vale a sua desculpa? Para Deus? Se Deus chamou você para fazer, Ele capacita você a fazer? Ele sabe que você tem tempo para fazer. Se você não souber, Ele capacita você a fazer. Se não tiver dinheiro, Ele dá condição para você fazer. Se não tem tempo, tudo é questão de prioridade. Prioridade. Pastor, não fui na igreja, mas eu estava com vontade de ir, mas na hora de eu sair, pastor, aconteceu um negócio lá, só Deus sabe. O diabo tentou, pastor. Que você pode até explicar, justifica. Justifica. A desculpa que damos, será que encaixa no coração de Deus? Você está pronto para servir o Senhor? E servir com todo o coração? Com vontade de servir? Tempo é questão de prioridade. Servir é questão de prioridade. Repetindo, servir é questão de prioridade. Numa relação entre Deus, que é Pai, e eu que sou filho,
Deus que é Senhor e eu que sou servo, quem é que manda em quem? É o pai que manda no filho ou é o filho que manda no pai? É o Senhor que manda no servo ou o servo que manda no Senhor? Você percebe? Há um custo servir. Eu tenho que negar minha vontade, abrir mão do meu tempo, estar disposto a fazer a obra, às vezes chorando, com lágrimas, com dor, sem dinheiro, com pouco tempo. Às vezes nós arrumamos desculpa, e essa desculpa é tão feia, porque soa mal para Deus. Por exemplo, pastor, eu estou passando, deixa eu usar uma palavra dura aqui, irmãos, é para nós mesmos, tá? Serve para mim. Eu estou tão cansado, mas tão cansado, e Deus está vendo, a minha família está vendo, mas eu estou tão cansado, que hoje eu vou ficar em casa. Deus me perdoa, estou tão cansado, vou ficar em casa. Se o seu patrão te ligar para você ir trabalhar, você vai falar com ele? Você está namorando, se o seu namorado te ligar, você marcar um encontro, você vai dizer que está tão. Pastor, a igreja todo dia. Irmão, você serve a Deus é com prazer. Quando você começa a falar assim, estou cansado, não é da obra de Deus. A obra de Deus não pode cansar ninguém. É porque você está fazendo por fazer. É porque você está fazendo sem saber o significado do fazer. Você está fazendo porque não sabe por que você está fazendo e para que você está fazendo. Percebe? Quando se fala no reino de Deus, nós deveríamos se alegrar muito mais. Hoje tem culto, que bênção, que maravilha, que saudade do culto. Hoje eu vou estar servindo lá na igreja, que bênção. Hoje eu vou servir no trabalho evangelístico, que bênção. Hoje eu vou servir lá no hospital, que maravilha, que prazer. Eu vou estar servindo quem? Jesus. Toda vez que você for servir, se coloca quem está servindo, sendo servido, como se fosse Jesus. Você vai servir no seu trabalho, serve o seu patrão como se fosse Jesus. Você vai servir seu funcionário, serve como se fosse ele, Jesus. Você vai servir alguém, serve como se estivesse servindo Jesus. E a Bíblia fala, quando você serve um desses pequeninos, é a mim que você serve. Percebe? Que a desculpa não encaixa. Não é questão, minha questão, pastor, tem que trabalhar muito, trabalhar. Antes do trabalho, é reino. Pastor, tem que ganhar dinheiro, irmãos. O pouco com Deus, Ele abençoa. Pouco com Deus, você fazendo a obra, sem dar desculpa, não tenho tempo. Eu acho que eu vou fazer para aquela pessoa, mas ela não merece. A gente coloca negociações. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Colossenses 3, 22 e 23. Você sabia quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto da árvore da vida? E Deus aparece para eles no jardim, mesmo eles em pecado, e dá um brado: Adão, Adão, onde você está? Deus sabia onde estava Adão, mas Adão não sabia onde ele estava. Deus sabia onde ele estava,
Onde você está? Senhor, eu escondi, tive medo. O Senhor é um Deus rigoroso. Adão, você comeu do fruto? Eu comi, Senhor, mas eu não queria comer. A mulher que o Senhor me deu é que me enganou. Que justificativa boa, irmãos. Eu não estou fazendo a obra por causa da família. Eu não estou fazendo a obra por causa do trabalho, por causa das coisas. Problema é a mulher que o Senhor me deu. Olha, desculpa. Quando você dá desculpa, você não quer ser restaurado. Quando você dá desculpa, você não quer ser liberto. Quando você dá desculpa, você não quer perdão. Deus não queria expulsar Adão e Eva do jardim, só queria que eles reconhecessem o erro deles. Senhor, é eu que errei. Adão, você que errou, Adão? Foi eu, Senhor. Eu comi do fruto. A Eva comeu primeiro, mas eu comi depois. Eu errei. Eu não podia ter comido. Não, eu comi, Senhor. Mas a minha mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. Ô Eva, você comeu? Sim, eu comi, mas eu não queria comer. Mas a serpente me enganou, cheia de desculpas. Então está expulso. Por que você não fez? Pastor, esqueci. Por que você não fez? As coisinhas aconteceram. Por que você não fez assim? Não. Pastor, assume o seu erro. Não fez? Fala por que não fez. Fala, pastor, eu prefiro nem fazer. Você sabia, se você for fazer por fazer, não faça. Se for ofertar e dizimar, se não sai do coração perdoador, faça. Se você for doar para alguma coisa, pode ser a coisa mais de valor que você tem. Deus doou o seu único filho, mais de valor que ele tinha, mas primeiro ele amou. E Deus poderia ter uma desculpa: não vou amar porque eles são pecadores, ingrato, rebelde. Não, Deus amou. Tiago, Colossenses 3, 22 e 23. Escravos ou servos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo. Toda autoridade você tem que obedecer ela. Toda autoridade. É a Bíblia que está falando. Paulo está dizendo: escravos ou servos, obedecei em tudo vossos senhores. Senhores é com letra minúscula. O que é Senhor? Seu pai, sua mãe, seu tio. É autoridade na sua vida? Obedeça. É o prefeito da cidade, é o governador, é os vereadores, é o presidente da república. Obedeça. É o seu pastor, é seu líder. Obedeça em tudo. Não servindo só quando alguém está observando você. Não faça para alguém te ver fazendo. Como quem quer agradar homens, mas de coração íntegro, temendo ao Senhor. Próximo. E tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Quer servir sem dar desculpa, aquela característica ali de amar mais a Deus do que a sua família, amar mais a Deus do que os seus bens, amar mais a Deus do que o seu trabalho. Faça de coração. Não faça para agradar a homens, para receber um tapinha nas costas. Não. Deus está te vendo e Deus vai recompensar. Tiago 2,26, rapidinho, preciso passar esses versos. Tiago 2, versículo 26. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, quando o espírito e a alma saem do corpo, o corpo está morto, morre. Também a fé sem obras está morta. A salvação é pela fé. Pela fé sois salvos mediante a graça de Deus. Porém a fé, depois de salvo, sem obra, ela é morta. Nós não somos salvos porque fazemos a obra. Nós somos salvos para fazer a obra. Essa obra é serviço.
está pronto para servir. Como filho de Deus, somos salvos. Agora, como servo de Cristo, nós vamos servir a Ele. Para quê? Viemos alcançar o reino de Deus. Apocalipse 22, 12. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Venho em breve e trago a recompensa, com o qual retribuirei a cada um segundo a sua. Presta atenção, irmãos. Nós falamos de voluntariado. Voluntariado não é trabalho de graça. Pelo contrário, Cristo nos pagou um alto preço por nós. Nós éramos escravos do diabo, nós servia a demônios. Cristo veio e pagou um alto preço por mim e por você. Ele pagou o preço. Nós colocamos uma argola em nossa orelha, como servo de orelha furada. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Só Deus pode nos usar. Agora, a gente pensa que voluntariado é trabalho de graça. Não. Deus já te pagou um alto preço por você e por mim. Tudo que você faz, você está sendo apenas retribuindo a gratidão por aquilo que Deus já fez por você. Agora, tem mais. Toda obra que você fazer, um copo d'água que você servir a alguém, será galardoado lá no céu. Eu retribuirei a cada um segundo a sua obra. Deus vai galardoar, vai nos recompensar, vai ter galardão para quem trabalhar para Ele aqui na terra, para quem servir, e servir de coração. Marcos capítulo 10, é o último versículo, versículo 29 e 30. 10, 29 e 30. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, próximo, que não receba 100 vezes mais, agora no presente. Presta atenção, recebe agora 100 vezes mais, agora. Toda pessoa que por causa de Jesus nega a sua vontade, ama a Deus mais do que a sua família, ainda nessa terra, no presente, recebe 100 vezes mais. Em casa, irmãs e mães e filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. As perseguições que você enfrenta, a luta que você passa, e você permanece firme, vai receber 100 vezes mais, e no mundo vindouro, galardão, galardões. Servir Jesus compensa, é bom, é bom. Há momentos que você serve com lágrimas, é Deus chamando você para fazer a obra dele. Em teus passos, o que faria Jesus? Com seus olhos, o que faria Jesus? Com as suas mãos, o que faria Jesus? Você sabe, Cristo viveu nessa terra, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, subiu. Ele deixou o corpo dele aqui. O corpo é a igreja, cabeça é ele, o corpo é a igreja. Ele tem que governar você. Cabeça governa o corpo. Ele tem que governar você, faz parte do corpo. Deixe ele ser o Senhor da sua vida, ele governar toda a sua vida. Priorize o reino de Deus, esteja pronto para servir. Tem gasto, tem dificuldade, tem luta, tem dor. Você tem que amar a Deus acima de qualquer coisa.
para que você não pare no meio do caminho. No ano de 2000 eu tomei a decisão, 2001, saí do hospital, ganhava 2,5 salários, 3 salários, alguma extrazinha. Tomei a decisão de sair e viver do Evangelho, viver na igreja, sendo evangelista da igreja, para ganhar cestas básicas. Nunca me arrependi, nunca passei fome, nunca passei. Sempre Deus supriu, sempre Deus supriu. Hoje eu sirvo a Deus com muita alegria. Às vezes passo por luta, passo por provações, mas acima dessas coisas, eu amo a Deus. Acima. Passo luta em casa, mas acima da minha família, eu amo a Deus. Não desisto. Hoje eu parei de conversar com 2 amigos, 2 irmãos. Falou, pastor, o senhor está meio triste e tal. A gente fica triste, alguma situação que acontece. Só que quando eu vejo o Rafael aqui, que há 20 e poucos anos, ganhei para Jesus na minha garagem lá. Estava ele, a Lulu, a irmã da Camila, o Otávio. Lembra, Otávio? Lá na garagem, 10 anos. Dava estudo para eles. Eles iam para casa, não tinha internet, tinha que ler a Bíblia. Eu fazia pergunta, Rafael, irmãos, qual que é o pai da música? Está na Bíblia, está no capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 10. Estuda 10 capítulos para você descobrir quem é o pai da música. O pai chegava em casa, o Rafael já estava mergulhado na palavra, e a noite inteira, enquanto descobria quem era o pai da música, e os irmãos também, dedicado. Hoje eu vejo ele aqui, ele contando testemunho, pastor, já andei nas 5 igrejas, não adaptei, queria me batizar de novo. Eu batizei o Rafael, irmão dele. Eu andei nas 5 igrejas, eu queria ficar, mas não consegui. Tudo que o senhor me ensinou está aqui. Eu trouxe uma Bíblia aqui que guardava todos os versículos, né, Rafael? Então, quando eu vejo um rapazinho, valeu a pena investir. Isso me trouxe alegria. Ontem eu encontrei com ele e falou assim, pastor, vou lá para a igreja. Ele tem um comércio, fechou quarta-feira para estar aqui com a gente. Ele tem um delivery, mas está atendendo também lá agora, né? De lanches. E aí ele falou, pastor, quarta-feira eu vou fechar para estar lá na igreja. Isso me encanta. Vale a pena servir. Serve. Você planta a semente hoje no coração com o amor das pessoas, ela não morre. Ela não morre, Carla. Não morre. Ela brota. Tem fruto. Serve. Glória a Deus, Carla, que bênção. Que esta palavra abençoe o nosso coração. Domingo de manhã, 8h30 da manhã, nosso terceiro encontro. Nós vamos falar com mais detalhes, com mais profundidade. Hoje nós falamos, tem custo. Quer servir? Tem custo. Pastor, quer servir no louvor? Tem custo. Quer servir no corpo diaconal? Tem custo. Tem que chegar mais cedo, sair mais tarde. Você está disponível? Você está disponível? Tem custo, santidade. Toda vez que você for pecar, você tem que lembrar, eu faço parte do louvor, eu faço parte da igreja. Tem custo. Dá bom testemunho, tem custo. Você está disponível? Se não tiver, não entra. Tem custo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Glória a Deus, a igreja está bonita, muita gente, que maravilha. Visitantes, sejam bem-vindos, que prazer, tá? Glória a Deus. Ô Fábio, vem cá para você orar para nós. Estende as mãos aqui para o altar e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos, ó Pai, essas chaves. Pai, nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Se o Senhor permitiu, Pai, chave de veículos, o
o Senhor nos abençoou, Pai, abençoou com casa, Pai, porque o Senhor, nós já somos abençoados, Pai. O Senhor disse, Pai, que as tuas bênçãos nos alcançariam, Pai. Então, Pai, os pedidos que estão aqui, Pai, o Senhor, Pai, receba, Pai, no teu coração, Pai, dê sabedoria e entendimento, aquilo que nós necessitamos, a cura, Pai, provisão do Senhor, Pai, toca nos corações que estão aqui nesta noite, Pai, aquilo que, Pai, que os teus filhos, ó Pai, estão precisando, Pai, o Senhor sabe, visita cada um agora neste momento, Pai, visita nossos familiares, ó Pai, onde precisa da cura, onde precisa da tua provisão, Pai, venha com a tua luz, venha com o teu poder, Pai, venha com a tua provisão, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, te entregamos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pela palavra ministrada aqui hoje, Pai, que entra ao nosso coração, Pai, para que nós possamos dar valor àquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos fornecido, Pai, porque nós temos sede, nós temos fome da tua palavra, Pai, que o teu Espírito, Pai, faça morada em nós, Pai, o Senhor quebrante os corações endurecidos, Pai, abre nossas visões para que nós possamos ver, Pai, ter visões como a visão da águia, Pai, que nós possamos beber da água, Pai, que sai da tua fonte, Pai, que nós possamos, Pai, valorizar, Pai, aquele momento, Pai, que o Senhor estava na cruz, Pai, o sangue derramado ali, Pai, nós possamos, Pai, valorizar, Pai, o que o Senhor fez ali naquele momento, Pai, cobre nossos filhos, cobre nossos familiares, ó Pai, aonde precisa, Pai, ser tocado, Pai, que o Senhor toque nessa noite, Pai, todos que entraram aqui nesta noite, Pai, que possam sair daqui, Pai, cheio da Tua presença, ó Pai, o Senhor guie nossos caminhos, ó Pai, para que, quando nós chegarmos em casa, Pai, nós possamos, ó Pai, estar cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, Pai, no nome de Jesus, abençoa o resto da nossa semana, Pai, mais um mês, ó Pai, que está terminando, Pai, eu te peço, Pai, é a Tua presença todos os dias, ó Pai, o que nós precisamos, ó Pai, é a presença do Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida dos nossos pastores, ó Pai, dê sabedoria e entendimento, ó Pai, venha com a Tua provisão, Pai, na vida deles, na casa do nosso pastor, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, amém. Deus abençoe, bom final de semana, debaixo da bênção, em nome de Jesus, até domingo.